Eu tinha tudo pra chegar aqui com vocês e falar de um momento diferenciado do Villa, uma nova fase com um novo treinador. Tinha tudo pra isso, inclusive tivemos 45 minutos disso que eu poderia estar conversando com vocês. Mas ao final do jogo, mais uma vez, eu chego aqui pra falar mais do mesmo. O Villa sai na frente e o segundo tempo ele entrega um gol para o adversário. Entrega não, porque o gol foi conquistado com várias ressalvas e várias reclamações, mas com isso o Villa empatou em casa em 1 a 1 mais uma vez, dessa vez contra o Criciúma, que dá uma freada na sua ascensão. Criciúma, que vinha de uma sequência inacreditável de bons resultados, inclusive muitas vitórias, acabou tendo uma derrota bastante significativa e atípica, inclusive, né, na última rodada, e nesse jogo conquistou um pontinho bem suado, um pontinho onde o time talvez nem merecesse, principalmente pelo primeiro tempo, mas conseguiu sair daqui com pelo menos um ponto, saiu de Goiânia relativamente satisfeito, pelo menos com o resultado. Agora, vamos falar tudo que aconteceu nesse jogo. É óbvio que eu vou passar todos os lances, inclusive aquele detalhe polêmico do gol do Criciúma. Tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores agitados fora de campo, sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader. Sem mais delongas, as escalações aqui na tela. E é como eu falei, né, o Criciúma numa sequência inacreditável, estava tão bem que chegou para enfrentar o Paysandu lá em seus domínios, no Heriberto Wilson, e acabou tomando um 4 a 2 bem complicado, um resultado bem atípico, que provavelmente deve ter dado uma sacudida no time carvoeiro. Mas, ainda assim, o Criciúma briga pelo título, inacreditavelmente, inclusive, porque se você lembrar, o Criciúma chegou a estar brigando contra o Z4. Se não me engano, ele pisou em uma das rodadas, ele chegou a pisar dentro do Z4, mas foi apenas uma rodada, né, se não me engano, porém ele ficou um bom tempo ali embaixo e não mostrava muita efetividade até a chegada do Eduardo Batista, que já se provou um técnico absolutamente hábil em treinar equipes na Série B. E aí com isso, cara, foi uma ascensão meteórica, um fenômeno da Série B. Inclusive me lembrou muito o Atlético Goianiense 2023, que no segundo turno fez um turno inacreditável e brigou pelo acesso. E aí ele chegou para enfrentar o Villa para justamente tirar o estigma do jogo passado. E veio a campo com o Alisson no gol, atrás trazendo o Marcinho como lateral, entre aspas, tá? Vou falar com vocês mais disso durante o jogo. Rodrigo na zaga junto com o Luciano Castan e o Jonathan na lateral esquerda. Aí ele traz o Trindade, ou o Matheus Trindade, né, no caso, na volância, junto com o Gui Lobo e no meio de campo o Jonathan Robert, que também veio na escalação como meia, mas pra mim não estava jogando como tal. Aí na frente, Luiz Henrique, Nicolas e Diego Gonçalves. Esse é o time carvoeiro, vindo enfrentar o Vila Nova, que trocou de técnico recentemente, trouxe Humberto Louser. E cara, a chegada dele visa um Vila Nova com um olhar mais focado para o futuro. Apesar do Vila ainda ter muitas rodadas na Série B para disputar, e obviamente ainda existir, mesmo que remotamente, um sonho de brigar por alguma coisa, o Villa, ele tá mais focado em se organizar para 2026. Tanto é que o técnico que chegou, ele foi contratado com o seu contrato vencendo no final da temporada que vem. Então a ideia é focar agora para terminar de forma digna a Série B, e o que vier é lucro, e finalizar essa temporada já planejando o ano que vem. E aí ele recebe o Criciúma jogando com o House no gol, Elias na lateral direita, Thiago Pagnussá e o Everton sendo os zagueiros, William Formiga jogando na lateral esquerda. No meio de campo ele traz o Ralf, o infindável Ralf, o Igor Henrique e o João Vieira. No caso invertido, tá? O João Vieira como segundo volante e o Igor Henrique como meia articulador. Na frente ele traz o Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede. Esse o time do Villa. Então vamos lá. Primeira coisa que tem que ficar bastante clara pro torcedor, principalmente pro torcedor do Criciúma, é que a forma como o Villa veio escalado foi, na minha humilde opinião, uma das melhores escalações que o Villa já teve. Não pelos nomes em si, porque, por exemplo, o Igor Henrique poderia ter dado lugar ao Dodô, que vem fazendo uma temporada melhor do que o próprio Igor Henrique, né? E tem outros nomes, como o Bagé, que tá no banco, que eu sempre falo que é um bom jogador para entrar no time e tudo mais.
Só que, se você olhar a escalação do Villa e as posições onde esses jogadores jogaram, e principalmente o plano tático do Villa, foi uma das melhores escalações que o Villa teve. Por quê? O Igor Henrique, ele que não vinha fazendo uma boa Série B, não faz uma boa temporada, inclusive foi responsável pelo gol de empate no jogo passado, né, do adversário. Cara, ele veio como a peça que ele é dentro de um time. Ele é um meia articulador. Ele não é um armador, ele não é um atacante, ele não é um ponta, ele não é um volante. Ele é um meia articulador, que ele tanto ajuda no combate inicial, na linha de meio de campo, como ele também avança no ataque e chega como elemento surpresa. Além de ele ser um jogador que municia os jogadores de frente, inclusive jogadores que vão articular a jogada. Por isso que ele é um meia articulador. Ele não é um armador. Ele fornece um bom posicionamento para jogadores poderem articular as jogadas do Villa Nova. E esse posicionamento, junto ao Ralf, que é um grande pilar de meio de campo, mexeu muito com a estrutura do Criciúma. O primeiro tempo foi inteiramente dominado pelo Villa. E, inclusive, nos primeiros minutos, foi uma pressão que eu não via o Villa exercendo há muito tempo. E uma pressão que deu resultado cedo num golaço do Todinho. E assim, um gol que já estava sendo cantado, porque ele já tinha tentado uma finalização do lado direito, uma primeira finalização, e logo depois ele recebe a bola pelo lado direito e ele não chuta. Ele coloca com mira teleguiada no ângulo do goleiro Alisson. Um golaço assim bonito, cara, um golaço legal. Uma bola bem trabalhada, o Villa com pressão, roubando a bola no meio de campo, jogando bem, faz um belo gol, 1 a 0. E olha, a torcida do Villa não estava lá muito grande no Oba, né? Até pela fase, eu nem consigo criticar o torcedor. Um jogo no horário terrível de 9h30. Mas ela estava presente o suficiente para fazer barulho e se animou com o que viu no primeiro tempo. Um time insinuante, que não tinha exatamente um armador, um meia de ofício, mas era um time que ele preparava os espaços para liberar os seus laterais e abrir o time, abrir a defesa adversária, facilitar a troca de passes, o bom posicionamento livre de marcação. E cara, isso foi muito legal no primeiro tempo do lado do Villa Nova. Fez com que o Criciúma tivesse muitas dificuldades, prejudicando o seu próprio estilo de jogo, que é um time que é muito veloz, troca muito passes, chega rápido ao ataque. Não conseguia, porque o Ralf dava um pilar muito bom no meio de campo e as laterais ficavam muito espaçadas, porque a defesa do Villa trabalhava muito bem seu posicionamento, e ainda assim a bola era roubada com muita facilidade no meio de campo. O Gui Lobo, por exemplo, e o Matheus Trindade simplesmente ficaram apagados pelo bom posicionamento tático do Villa. Foi um nó tático de primeiro tempo, basicamente, e o Villa criou uma enxurrada de chances, cara. Muitas chances. O 1 a 0 pro Criciúma, e aí eu falo obviamente com todo respeito ao time carvoeiro, mas 1 a 0 ficou muito barato. O Criciúma teve uma falta que bateu bem perigosa ali, né? Se não me engano, quem bateu a falta foi o Jonathan Robert, posso estar enganado, tá? Teve uma falta muito bem batida e teve um chute de fora da área também do Jonathan Robert, que girou sozinho livre e finalizou, a bola passou bem perto no canto direito do goleiro House. Fora isso, nada. Claro, tivemos, infelizmente, um lance bem ruim ali, né, com o Nicolas, que se chocou de cabeça com o Thiago Parunussá, acabou se machucando e deixando o campo de ambulância. Aparentemente, tá tudo bem com ele, foi só um susto, desejamos aí recuperação e melhoras para o Nicolas, obviamente, né, esse tipo de lance sempre preocupa, sempre assusta o torcedor, quem tá assistindo, quem tá no campo, os próprios jogadores, mas, graças a Deus, parece que foi uma coisa simples, e aí ele acabou dando lugar ao Borassi, que entrou no lugar dele, e não fez muita coisa, tá? Vamos combinar, lutou muito, brigou muito o jogo todo, mas não fez lá muita coisa. O segundo tempo veio e o Villa, como eu falei, merecia ter saído com um placar mais elástico do que 1 a 0. 1 a 0 pro Criciúma ficou barato. E aí tivemos algumas mudanças do lado do Criciúma, por exemplo, no decorrer do segundo tempo ali. Tivemos a entrada do Thales no lugar do Jonathan Robert, que tava fazendo um bom jogo, até achei surpreendente a saída dele, mas aparentemente ele tá voltando, né, de um período de recuperação, então é um jogador mais veterano também, então acabou dando lugar ao Thales, pedida da torcida inclusive, né. Tivemos a saída do Gui Lobo para entrada do Felipe Matheus, Leonaldi também entrou, o time do Criciúma ficou mais equilibrado no segundo tempo, e o Villa estava ainda assim
mantendo um bom futebol, conseguia chegar com perigo, o Poveda fazendo um bom jogo, o Todinho fazendo um dos seus melhores jogos com a camisa do Vila, bem participativo, com muita movimentação. Do lado do Criciúma, o Diego Gonçalves muito apagado, mas é aquele centroavante, né, o jogador que tá ali para empurrar bolas para as redes quando tiver oportunidade. E claro, a entrada do Borassi, que não acrescentou muito no ataque, não ajudou muito o bom posicionamento do time. E o Luiz Henrique, totalmente apagado, acabou dando lugar ao Iago também no segundo tempo. Só que aí, beleza. O Vila perdeu tanta chance, foi tanta chance que o Vila teve. No segundo tempo, teve outras chances também, chances perigosas, oportunidades próximas da área, dentro da área. Cara, muitas chances mesmo que o Vila criou. E é aquela máxima do futebol, não tem jeito, cara, não adianta. O Vila tá se mostrando uma prova viva disso. Se você não faz os gols que lhe são oferecidos, uma hora você vai acabar tomando. Quem não faz, leva. É básico do futebol. E aí, cara, tivemos aquele lance que eu vou falar, obviamente. Thiago Pagnussá, ele sofreu uma falta ali, uma coisa, e aí ficou no chão. Me parecia uma cera, tá? Eu não vou mentir pra vocês. Me parecia uma cera, não parecia nada demais, nada de grave. Ele fica ali para ser retirado pela maca. E vocês sabem muito bem, quando o jogador é retirado de maca, ele precisa, para voltar a campo, a bola precisa atravessar o meio de campo, ela precisa voltar pro campo diferente da qual ele estava, para que aí dê a continuidade e o jogador possa voltar a campo. Às vezes o juiz ainda libera quando é bola parada ou coisa do tipo, mas isso não tá na regra. A regra que diz é que o retorno do jogador a campo tem que ser na alteração do posicionamento da bola. A bola está no campo ofensivo, quando ela vai para o campo defensivo, o jogador volta, e vice-versa. Tem que ser de uma forma que o time não tire proveito do seu retorno. Afinal, ele saiu de campo por algum motivo específico, precisa aguardar a autorização do juiz. A bola estava parada para um escanteio, e ele pediu para voltar. O juiz falou que não, ele voltaria depois do lance que aconteceria na área. E vamos combinar, um jogador alto como o Thiago Pagnussá dentro da área faz diferença sim. Ele evitaria o lance que isso sucedeu? Não sei. A gente fica naquele campo, naquela área do se. É o se. Se ele tivesse lá, talvez, blá blá blá. É puro se. Ajudaria? Provavelmente sim. Provavelmente, mas não tem como dar certeza. Por quê? O escanteio é cobrado, e aí quem sobe na bola, não me lembro quem subiu na bola pra cabecear, mas subiu mais que a defesa inteira e conseguiu dar uma casquinha que tirou toda a defesa do Vila Nova da jogada. O Diego Gonçalves apareceu do lado esquerdo completamente livre. Provavelmente não teria Thiago Pagnussá para marcá-lo, porque ele estaria no meio da área para cabecear a bola. Ele poderia dificultar a cabeçada do primeiro jogador? Talvez. Ele poderia ter tirado a bola, poderia ter ajudado na defesa? Talvez, mas é o campo do si. Não dá pra colocar a culpa nesse gol só porque ele não estava na área. O problema foi, o Vila não conseguiu subir com tempo de bola pra dividir a bola com o jogador do Criciúma. E aí a bola sobrou pro lado esquerdo, o jogador livre de marcação, um jogador a menos na área, pode ter contribuído sim para aquele bom posicionamento do jogador, mas isso é o campo do si, cara, não tem como você pregar, você cravar esse fato. E aí a torcida do Vila, os jogadores, a comissão técnica ficaram possessas, porque afinal de contas, a não entrada do Pagnussá contribuiu negativamente para um lance que o Vila acabou sofrendo um gol, e o gol foi legal, não havia impedimento. Diego Gonçalves empurrou para as redes, fazendo o 1-1. Empatando mais um jogo dentro do Oba. E esse gol mexeu muito com o Vila. E aí, além disso, né, as mexidas do próprio Vila acabaram prejudicando um pouco o Tigrão, na minha opinião. Porque, vamos lá, o Todinho fazia um bom jogo, mas vocês não viram eu falar do Guilherme Parede. O Guilherme Parede, tudo que ele tentou, ele errou. O jogo todo, o jogo inteiro. Tudo que ele tentou, ele errou. E aí, nas substituições que foram feitas pelo Humberto Louser, uma delas foi a saída do Poveda. O Poveda saiu para a entrada do Bruno Mendes. Cara, o que eu quero com o Bruno Mendes? Eu vou dar uma colher de chá, porque é o Humberto Louser começando um trabalho e dando oportunidades a alguns jogadores que estavam tendo menos chances com técnicos anteriores. Isso é muito normal, tá? Isso é muito comum, acontece demais. Só que assim, não tem material que justifique o Bruno Mendes ter entrado. Poderia ter sido qualquer outro jogador. Ah, mas tirou um centroavante, tem que colocar outro jogador de área. Cara, bota o Todinho pra jogar de centroavante. Bota o Poveda pra fazer o 9, o falso 9. Eles estão habituados, estavam em melhor momento do que o Bruno Mendes, sabe? Poderia ter entrado até o André Luiz, que eu nem gosto muito também, vou confessar pra vocês. Mas eu entraria, por exemplo, com um jogador de velocidade.
um Pajé da vida, um Paiva da vida, não que eu goste do Paiva, mas enfim, era uma estratégia melhor, mas ele tirou o Poveda pra entrada do Bruno Mendes, que como sempre não fez nada, o jogo todo. E aí tivemos, obviamente, o lance capital ali no segundo tempo, além do gol, que foi a expulsão do Everton. O Everton, o Everton eleva o pé, né, pra tentar tirar a bola numa dividida com o jogador do Criciúma, e há o contato do pé dele com o rosto do jogador do Criciúma, que inclusive é ferido e acaba, né, enfim, vocês entenderam. Se eu falar aqui, o YouTube me cancela, né, que não pode mais falar essas coisas no YouTube. Mas enfim, machuca ali, escorre, né, e tal, machuca sério. E aí o juiz, que não tinha visto a gravidade do lance, quando ele nota o que aconteceu no rosto do jogador do Criciúma, aí ele entende o que aconteceu de fato no contato entre o Everton e o jogador do Criciúma. Não lembro quem foi que sofreu o contato ali, eu acho que foi até o Thales, pode ser o Thales. E aí ele corretamente, vou falar de novo, ele expulsa o Everton do jogo. E isso acabou por destruir totalmente o restante do futebol que havia ainda no Vila no segundo tempo. O Vila se resguardou a tentativas de contra-ataque nulas. O Dodô entrou muito mal no jogo, ele entrou no segundo tempo no lugar do Igor Henrique, não entrou bem, fez um restante de jogo péssimo ali. Quem entrou ali foi para poder contribuir na parte defensiva. Teve a entrada do Pedro Romano ali, né, pra poder suprir a saída do Everton. E o Vila se resguardou na defesa, o Criciúma tentou ainda esboçar alguma reação ali, tentar uma virada. Teve até uma chegada perigosa ali com o Diego Gonçalves recebendo uma bola do lado direito. Ele poderia ter dominado com a perna esquerda, mas dominou com a parte de fora do pé direito. E a bola acabou indo pra linha de fundo, mas não tivemos ali nenhuma chance claríssima ali do Criciúma pra conseguir a virada. Teve umas chegadas, mas o Vila foi até bem defensivamente. E sustentou mais um empate no Uba para desespero da torcida. E é claro que a torcida já vai ficar grilada com um técnico que acabou de chegar. Isso é normal, tá, galera? Não tem o que fazer. Torcedor é passional mesmo. É mais um empate, teoricamente mais do mesmo. E um ponto que não faz bem pra ninguém. Aliás, pro Criciúma ainda é legal. Porque o Criciúma se mantém na liderança. Ele conquista esse ponto que o coloca na liderança por conta da diferença ali de alguns critérios de desempate. Ele é líder da Série B nesse momento com esse empate. E já o Vila fica ali na parte de baixo da tabela, ainda sem vencer. Agora, se não me engano, são 8 jogos sem vitórias, uma quantidade inacreditável de empates. É o Vila Empatense, né, o torcedor Vila Empatense, que tá se acostumando com o Vila empatando os jogos. De pontinho em pontinho, vai chegando nos seus 45 pontos para não ter que correr o risco de brigar contra o Z4. É claro que não vai, são muitos jogos ainda pela frente. O Vila precisa de, no máximo, 2 vitórias ali, já para garantir sua permanência, mas, cara, é um final de Série B deprimente, tá? Tudo bem que eu gosto da ideia do Vila pensar o ano que vem, pensar já o futuro, não deu certo em 2026, ganhou o Goianão, ótimo, excelente, mas o objetivo principal, que é o acesso, que é subir pra Série A, mais um ano que o Vila fica pelo caminho. Ainda tem chances matemáticas, mas eu não vou colocar isso em margem, pelo amor de Deus, não vou iludir o torcedor de jeito nenhum. E o próprio Vila não está tentando iludi-lo, né? Quer terminar a Série B de maneira digna, um técnico que tem conhecimento da Série B e já foi até campeão com o Juventude, Humberto Louser, e que, cara, chega com um plano, com uma ideia específica. Preparar o Vila para no ano que vem, quem sabe assim, o Vila poder brigar por esse acesso. Esse ano já deu, né? O que vier aí para ficar na Série B é lucro. E pro Criciúma, cara, é um pontinho fora de casa, uma sequência que havia sido interrompida numa derrota, ele não perde, também não ganha, mas começa a se recuperar, né, de uma goleada em casa, de um resultado muito negativo em casa, que poderia mexer muito com o time. Mas eu vejo a ideia simples de que o time carvoeiro não pode se balançar pelo resultado que teve em casa. Esquece aquele jogo contra o Paysandu, foi um tropeço numa caminhada muito legal, muito interessante e muito surpreendente do Criciúma rumo à Série A. E se bobear, rumo ao título da Série B. Ele já tá sendo renomeado, né, mais uma vez campeão, por conta de um processo que tá tendo aí com a CBF, que ela já até aprovou mais um título da Série B pro Criciúma em campeonatos do passado. E quem sabe o Criciúma não pode conquistar outro título esse ano. Seriam duas Série Bs no mesmo ano. Olha, eu acho que não teve nenhum time que conquistou isso, né? E o Criciúma poderia conquistar isso aí. É impressionante. Mas e aí? O que você achou desse empate? O que você achou
desse empate do Vila? O que você achou aí da apresentação do Humberto Louser, seu começo de trabalho à frente do Vila? Gostou do que viu no primeiro tempo? Eu gostei, mas no âmbito geral, o que você gostou, o que você não gostou do Vila Nova nesse jogo? Mais um empate, o que você me diz pra essa reta final da Série B? Coloca aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber. Você, torcedor do Criciúma, acredita no título da Série B? Tudo bem, teve aí uma derrota, agora um empate, mas foi um empate fora de casa. E aí, acredita que o Carvoeiro consegue brigar esse título contra Goiás, contra Coritiba, Furacão, que tá chegando forte? E aí, o que você acha que vai acontecer com o Criciúma nessa reta final da Série B? Eu quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários também. A análise do jogo continua com seu comentário aqui embaixo, beleza? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal, marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. E eu peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores também recebam essa análise assim como você. E se você clicou no botão de like e apareceu o botão hypar para você, ou se você rolou, né, a barrinha ali embaixo e apareceu o botão hypar, considere-se uma pessoa especial. A plataforma selecionou você como alguém especial para participar da gamificação do botão hypar. E para participar é muito simples, é só você clicar no botão. Em menos de um segundo, você não gasta nada, você recebe gamificações, recebe notificações conforme você for hypando os seus canais preferidos e ainda por cima você ajuda esses canais, fortalece o trabalho que a gente realiza e ainda traz mais torcedores assim como você pra cá. E se quiser ajudar o canal e entrar no grupo de membros para você receber notícias 24 horas, tabela de jogos e de esportes e muito mais, se torne membro do canal, assine o canal, é a partir de apenas R$ 1,99, cara. R$ 1,99 você ajuda demais o trabalho, você entra no grupo do WhatsApp, lá você tem esses conteúdos que eu falei, notícias 24 horas, tabela de jogos, tabela de esportes para você ver onde assistir seu time, que horas que passa o jogo, além de conteúdos exclusivos, antecipados, membros especializados em futebol para falar com você, assuntos diversos do cotidiano importante do Brasil, inclusive, muitas vezes a gente traz notícias, né, importantes ali para você ficar sabendo. Você tem por lá também memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você espera dentro de um grupo de esportes, dentro de um grupo de futebol, mas tudo no âmbito esportivo, afinal, tem torcedores de tudo quanto é time por lá, inclusive influenciadores do YouTube, inclusive eu, todos estão lá para se divertir e também se informar. Tudo isso a partir de apenas R$ 1,99. Beleza? Vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos, um abraço de torcedor para todos vocês.